Então bora lá, pessoal, vamos continuar com a nossa playlist de LangGraph, LangChain. O link do curso gratuito inteiro tá na descrição do vídeo e o link do repositório também tá na descrição do vídeo. Eu já copiei os arquivos da aula anterior, já troquei todos os imports. Faça isso também se você estiver fazendo como eu, ou também continua fazendo igual você está fazendo, que deve estar perfeito também. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai falar de runtime aqui. E o runtime, eu não vou ler isso aqui tudo pra você, pra gente tentar ganhar tempo, tá? Vai lá no repositório, na descrição do vídeo e dá uma lida se você quiser. Mas eu vou te explicar tudo aqui também. A gente tem runtime tanto no Node normal, como a gente já utilizou o Node, como na tool. Por quê? Porque eu posso querer passar coisas para a configuração do meu esquema aqui no caso, né? Para a configuração do meu grafo em si, que é relacionado com algumas coisas que eu possa precisar. Por exemplo, eu preciso ter dados do usuário. Eu posso querer jogar isso dentro da minha aplicação. Aí depois eu vou precisar de uma conexão com a base de dados. Eu posso jogar isso nas configurações da minha aplicação. Aí eu vou precisar de uma outra coisa, de uma API, talvez de um nome de provider, nome de LLM, o que você quiser. Prompt, às vezes até prompt eu posso colocar no contexto. Se o prompt não muda, você pode colocar aquelas strings para formatar do Python. Se esse prompt seu não muda, você pode colocar ele nas configurações também, para você não ficar poluindo o ambiente global aqui e jogando tudo globalmente e usando tudo globalmente aqui, tá? Mas, em alguma das aulas anteriores, a gente acabou falando de uma configuração e eu fiz um dos problemas aqui para você, eu vou te mostrar esse problema aqui. Mas a gente falou do runnable config. O runnable config não é uma configuração, é uma configuração normal. Só que, se você observar bem, isso é problema já antigo que a gente teve no LangGraph, no LangChain. O runnable config, ele é uma configuração, não sei se você percebeu, meio importante para a aplicação em geral aqui. E essa aplicação, não vou falar que ela pode mudar, mas você pode chamar o runnable qualquer com outra configuração e fazer o que você quiser. Por exemplo, como a gente fez a troca de modelos lá, ou até a troca de parâmetros do modelo ali, né, de configurações do modelo, né? Só que se você observar, isso gera um certo transtorno, porque na programação a gente tenta separar coisas nas suas devidas caixinhas, né? Então, por exemplo, se eu tenho dados imutáveis da minha aplicação que são relacionados, por exemplo, com a base de dados, com o meu usuário, por exemplo, o ID do meu usuário, o nome de usuário do usuário, o e-mail do usuário, essas coisas, além de elas não serem configurações do grafo, como é o runnable config aqui, elas tendem a ser imutáveis. Não sei se você concorda comigo. Se eu tenho um usuário logado no meu sistema, a gente tem esse usuário logado no sistema e o ID dele não vai mudar misteriosamente. O CPF dele não vai mudar, o e-mail dele também não vai mudar misteriosamente. Se mudar e você estiver usando isso para login, você pode, sei lá, deslogar o usuário, não sei. Mas essas coisas tendem a ser imutáveis. E aqui no runnable config, essa configuração que eu fiz, você concorda comigo que eu estou misturando essas duas coisas. Então eu tenho aqui configuração que é o thread ID, que é uma configuração super importante para dentro desse grafo aqui, mas eu tenho também alguma relação aqui do usuário, eu tenho uma informação do meu usuário junto com a minha configuração do grafo. Então isso aqui é bem assim, é uma má prática de programação que a gente está fazendo, mas era antigamente o único local que a gente conseguiria colocar isso aqui. Só que agora, ao invés da gente colocar isso aqui, a gente pode usar isso aqui de uma forma mais inteligente. Eu vou tirar essa função daqui, só para não ficar poluindo isso aqui. Esses nomes a gente não está nem usando, eu vou tirar, tá? Porque você tem isso nas aulas anteriores, vou tirar essas coisas todas aqui só para limpar o grafo. Vou dar um teste aqui também. Oi, não sei quem que é que tá ali, eu acho que vai subir o modelo, então vai demorar um pouquinho. E eu vou mudar isso aqui depois só para fazer o teste com outro modelo, que é o Plus lá. E aí, só para fazer um teste, ali foi o Quencoder que respondeu, agora vamos fazer um outro teste para subir o outro modelo, para já ficar mais rapidinho para responder. Beleza, então limpei tudo aqui, eu tenho uma outra coisa para eu utilizar, que é o runtime da aplicação. E aí lembra que quando a gente olhou lá no nosso Node, eu já troquei, já criei o arquivinho Nodes aqui, então lá no nosso Node, lembra que eu peguei uma coisa aqui para você e te mostrei, olha, se você olhar config, você tem algumas informações aqui. Então, só colocar o reach aqui, você tem algumas informações aqui que são interessantes. Por exemplo, se eu voltar e executar de novo, você vai perceber que eu tenho essas informações aqui, ó. Enfim, a gente já falou disso nas aulas anteriores, mas essa informação aqui, isso aqui é o nosso runtime. Só que eu não preciso ficar pegando a configuração inteira aqui para eu pegar esse runtime, tá? Então, para eu pegar esse runtime lá dentro do meu Node,
E aqui entra, assim, um probleminha que a gente pode entrar. Isso aqui, eu não posso usar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu tô falando isso só por conta da tipagem e por conta de um bug que eu vi na API. Mas, tecnicamente, funciona se você fizer isso, tá? Mas não é recomendável fazer isso aqui. Que é o seguinte, eu vou pegar o runtime aqui e ele é do tipo runtime. Então, pegando o runtime, vou importar de qualquer lugar, depois eu confiro de onde ele vem. Então, pegando o runtime aqui, deixa eu ver de onde ele vem, do runtime. Eu acho que tá no lugar certo ali. Então, ali, ó, vem do langgraph.runtime, import runtime. Este runtime, se eu der um print nele ali, você vai ver que ele é o mesmo runtime que tá dentro da config. Então, runtime, agora eu tô com as duas opções ali, oi, e aí voltando lá em cima, você vai perceber que aqui tá o meu runtime. Presta atenção que eu tenho context como known, store, isso aqui é memória de longo prazo, a gente ainda vai chegar nesse assunto. Isso aqui é stream também, a gente chega depois nesse assunto, e todas essas coisas a gente vai falar. Nessa aula a gente vai falar só do contexto, mas eu tenho o runtime aqui, e se você observar este runtime que eu peguei aqui, é este mesmo runtime que eu tenho aqui. A gente pode até conferir, assim, ó, para não precisar fazer um código para comparar essas duas coisas, né, se são iguais. Confere aqui, ó, nesse stream writer, que o final aqui é 9260, né? Se eu for aqui embaixo, o final é a mesma coisa, 9260. Então é o mesmo objeto que eu tenho ali. Se não for o mesmo objeto, pelo menos esse aqui é o mesmo objeto. Mas você pode pegar e comparar, que eu já fiz isso, é igual. Ok, por que eu tô te falando disso? E outra coisa também que eu queria te falar, como eu te falei antes, isso aqui não é para você usar essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou você usa config, ou você usa o runtime aqui. E aí eu já te explico aqui que você vai, maioria das vezes, você vai utilizar mais o runtime mesmo, você vai entender isso aqui já já. Mas por que eu tava te falando que não é para você usar? Primeiro, tem um bug nisso aqui, se você usar isso aqui pela API, provavelmente vai gerar um errinho lá, não sei se já corrigiram, mas tinha um bug nisso aqui, então não dava para usar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que nem era o runtime, eu acho que era o contexto. Mas não é para usar porque se você for, por exemplo, no graph, você vai perceber que a tipagem tá falando isso. Então, se você olhar na tipagem, se eu coloco essas duas coisas, não importa a ordem que eu colocar isso aqui, vai sempre ficar errado aqui, porque ele nunca espera na tipagem receber essas duas coisas. E isso aqui, quando eu faço isso nas minhas tipagens, é praticamente eu falando assim, não faça isso, porque isso está errado. Então, por isso que eu tô te falando, não use essas duas coisas ao mesmo tempo. Se você quiser dar uma olhada lá, tá? Eu até te aconselho muito que você leia código open source. A melhor forma de aprender as coisas é você ler código open source, e por isso que eu estou abrindo tanto esses códigos aqui para te mostrar um monte de coisa. Mas se você observar que em nenhum momento, eu já olhei isso antes aqui, mas em nenhum momento a gente consegue chamar aquelas duas coisas ao mesmo tempo ali. Então, se eu tiro o config lá da configuração, deixa eu fechar isso aqui, se eu tiro o config da minha configuração, não foi nem isso aqui que eu queria fazer, era lá no Node. Ó, tirei o config aqui da configuração, aqui vai dar erro, é óbvio, né, não existe essa variável, mas você vai observar que não tem erro aqui mais no Node. E aí, voltando lá, se eu volto o config e tiro o runtime, também não vai ter erro lá, ou seja, não é para usar essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui eu tô só te mostrando como exemplo, eu já tiro o config ali, é só para não quebrar o nosso grafo. Ok, a gente viu então que a gente tem esse runtime que a gente pode utilizar aqui, e esse runtime, ele tem esse nominho, runtime, e essa tipagem runtime. Nessa tipagem do runtime, eu posso passar o meu contexto aqui, só que a gente ainda nem criou o contexto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo aqui, que vai ser, por exemplo, na pastinha que eu tô aqui, né, no exemplo 9, e eu vou chamar ele de context. Esse context, ele pode ser uma data class, ou pode ser um type ticket também. Então vamos começar, sei lá, com data class. From data classes, import data class. E aí você pode montar do jeito que você quiser. Isso aqui é uma classe data class normal. Então eu vou montar aqui minha data class. E o que eu quero corrigir com essa classe aqui? Class context. Eu vou chamar de context. Criativo pra caramba, né? Mas eu vou chamar de context. E o que eu quero corrigir com isso aqui? Eu quero corrigir isto daqui que eu coloquei no main. Então eu não quero isso aqui. Vamos supor que eu tenha lá um fix me aqui. Eu não vou pôr junto, porque senão eu vou ter que digitar outras coisas. Então eu vou pôr assim. Fix me, eu quero corrigir o user type. Por isso que eu não apaguei a config lá ainda. E aí eu vou jogar então esse user type lá dentro do contexto. Então eu vou copiar isso aqui, vou lá no meu contexto, e aí aqui eu passo essa tipagem, esse valor que eu estava usando lá, e eu importo isso aqui. Ok, a gente pode até, o legal da data class é que você pode deixar valor padrão assim, né, como a gente está fazendo. Eu nem tinha pensado nisso. No type você não conseguiria fazer isso. Mas ok, eu criei aqui o meu contexto. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que ir lá onde eu estou fazendo o meu graph, e aí aqui dentro do meu graph eu vou ter que passar o context. Lembra? Eu conversei com você sobre isso em algum momento. Aqui no meu state graph, se você observar, eu recebo o state,
que é nesse caso aqui a gente está usando isso aqui como state schema, input state e output state. Isso quer dizer que tudo no grafo é state. Então o node recebe um state, tudo recebe um state. Se você quisesse mudar, o input state é o que você chama o input do grafo. E aí entrou ali, o que vai para o node vai ser o state schema e o que vai ser o output do grafo vai ser o output schema. Mas voltando aqui, a gente tem context. Se você ler aqui, ó, eu não preciso nem te falar mais nada. Tá tão bem explicado isso aqui que eu não preciso, ó. Isso aqui é a classe de esquema que define o contexto do runtime. E aí, isso aqui já fica meio complicado de entender. Mas olha aqui embaixo agora o exemplo. Use isso para expor dados de contexto imutáveis para os seus nodes, como um user ID, uma conexão de base de dados, etc. Deu para entender então, né? Isso aqui, o contexto, é para você expor dados da sua aplicação, dados de contexto da sua aplicação, que são imutáveis, e aí eles vão ser injetados lá no Node. E aí tem até exemplo ali, pode ser um user ID, mas isso aqui já me deu assim um pensamento. Quando a primeira vez que eu bati o olho nisso aqui, eu falei, beleza, então conexão de base de dados significa que o contexto não precisa ser serializável, como é o runnable config ou o state. Então isso é muito legal, porque agora eu posso passar coisas que não precisam ser serializáveis no meu contexto, mas que são imutáveis. À medida que eu chamei o meu grafo, eu não vou alterar esse contexto aqui, né? Então aqui eu passo isso aqui ali, ó. Dentro do state graph eu tenho o state schema. Se eu fosse colocar isso aqui na real mesmo, ficaria assim, state schema. Aí eu tenho o input schema, que agora a gente está utilizando o state, output schema, que agora a gente também está utilizando o state, e aqui, só para manter a ordem aqui eu teria um context que neste momento ele é none, por quê? Aqui, ó, a tipagem do retorno do gráfico que eu tô falando que isso aqui é none. Então eu falei exatamente isso aqui, ó, bateu a tipagem ali, ó. Lá no compiled, que é o que eu vou retornar, eu tô falando que eu vou ter o state, o none, na mesma ordem, ó. Input schema e output schema. Então aqui, no caso, o que eu quero fazer? Eu quero colocar a minha classe context aqui. Então, vou importar da 009, beleza. Aí agora dá errado aqui embaixo. Por quê? Porque eu não passei o context schema aqui. Então, por isso que ele está reclamando. Agora eu sou forçado a passar o meu context schema dentro da compilação do meu grafo. Então aqui agora ficaria context. E aí pronto, resolvemos o problema. Isso aqui, assim que eu tirar o config do Node, vai ser resolvido. Ok, então pronto, agora a gente tem um contexto. Então, voltando no nosso main, como que eu faço agora esse fix me que eu estava falando aqui, né? Agora, eu separo as duas coisas. Então, eu tenho context igual ao context, que eu vou importar lá o meu context. É uma data class mesmo, normal. Então, beleza. Eu gosto de fazer isso aqui na minha data class, mas isso depende muito de como você vai trabalhar. Eu quero só keyword arguments, eu quero ela frozen, ou seja, não vai ser alterada, e eu quero ela com slot. Isso, como eu te falei, depende de como você está trabalhando. Aqui, para mim, eu acho que vai dar certo fazer isso aqui. E aí, agora eu só posso passar, então, keyword arguments, então, user type igual a o que eu quiser aqui. Eu não preciso nem disso aqui mais, eu posso passar o plus aqui. Ok, passando o plus aqui, então agora a gente pode eliminar esse user daqui. E aí a gente separou as duas coisas. A gente tem uma parte que é contexto da minha aplicação, não são configurações, apesar de eu poder passar. Por exemplo, se eu tivesse uma API key, alguma coisa que eu quisesse colocar no contexto, eu posso, porque isso aqui não vai ser enviado para LLM. Então isso é interessante também e já é mais uma informação para você. Só que não é só isso, tá vendo? Eu não estou nem usando essa variável. Então lá no invoke do meu grafo, eu passo agora o state, isso aqui é o estado da minha aplicação, que a gente já viu antes, maravilha. Runnable config, que é a configuração que a gente viu anteriormente, não vou repetir, e o contexto do meu grafo aqui. Então agora eu tenho o contexto aqui dentro. Isso agora me permite fazer o quê? Eu posso pegar esses dados, tanto no Node quanto nas tools, com uma leve diferença entre essas duas coisas. Então, se eu for no meu Node, por exemplo, eu já peguei o runtime aqui. Mas olha que legal, e o porquê que você vai querer usar mais o runtime context do que usar config aqui, né? Olha que legal. Se eu viesse aqui e falasse assim, ó, esse user type aqui, eu quero pegar ele do seguinte, o user type viria do meu runtime, .context, e aí aqui eu deveria ter user type, né? Eu tô falando time, eu acho. User type aqui, mas tá vendo que tá com problema da tipagem, né? Se eu vier aqui no runtime e tipar o meu contexto com o meu contexto, né? Tipar o runtime ali com o meu contexto, ele corrige a tipagem, ou seja, ele sabe tudo o que tem dentro do meu contexto. Tá vendo aqui a tipagem bonitinha ali? Se eu tentar fazer uma coisa errada, ele sabe que isso tá errado. Se eu tentar
atribuir um valor, ele sabe qual valor que vem aqui dentro. Então isso é super interessante. Mas eu não vou fazer isso, eu só quero pegar o valor mesmo, eu não vou atribuir nada. Ali, inclusive, eu fiquei com 2 sinais de igual ali, eu nem tinha percebido. Mas agora eu posso tirar isso aqui daqui. Então, tirando isso aqui daqui, eu não preciso mais das configs, né? Eu tô percebendo aqui, eu não preciso mais de config aqui. Então agora eu posso tirar esta config daqui, ok, e pronto, agora eu tenho o meu runtime, e aqui geralmente, para não ficar fazendo, a gente chama de trenzinho, né, assim, né, ficar ligando uma variável na outra, eu pego o contexto aqui, então runtime.context, e aí aqui você só usa a variável lá de contexto mesmo, ctx, e a tipagem continua funcionando perfeitamente, só que isso permite que a gente olhe o runtime, o contexto e a variável que a gente estava olhando agora, que é a user type. E aí pronto, voltando lá embaixo, o meu grafo deve continuar funcionando exatamente da mesma forma lá. A gente tem o runtime, foi rápido, né? A gente tem o runtime, o nosso context com os valores que a gente passou só um, e o valor que eu tirei do context. E se você subisse mais um nível e olhasse de novo, eu esqueci de te mostrar, mas confere para você ver que você vai ver que na config, lá naquele runtime que eu te mostrei no começo da aula, esse contexto vai estar preenchido dentro do runtime lá. Então, se em algum momento você precisar usar config, como eu te falei, você não pode usar as duas coisas ao mesmo tempo, mas você ainda consegue pegar o contexto de dentro da config. Aí você vai ter que pegar a config, aí o configurable fields, aquele campo lá, começa com 2 underlines, geralmente não é para você usar isso, mas você poderia, inclusive deixa eu te mostrar, do modo antigo isso ainda funciona, você poderia fazer isso aqui, se você quisesse. Eu quero a config, né? Então, igual, nem ia te mostrar isso aqui, porque isso aqui já tá obsoleto. Lá na própria documentação fala, mas tem aqui get config. Pronto, peguei a configuração, eu vou lá e falo, ok, eu quero agora ver a config também. E aí, ó, se eu falar um oi ali, no caso, você já viu tudo ali, né, na hora que apareceu. Mas olhando, eu tenho a config, aí dentro da config eu tenho o campo configurable, dentro do campo configurable eu tenho esse underline prego runtime, esse é o runtime, lembra que eu te falei, o user ia estar aqui, e aí tem os outros dados aqui do runtime, mas eu também peguei o contexto, o runtime, aliás, embaixo, e depois o contexto, e depois a variável. Ok? Te mostrando isso aqui só para você ver as possibilidades, tá? Mas isso aqui, se eu não me engano, esse get config, get runtime, existe um get runtime aqui também, que é runtime. E aí você usaria get runtime. E essas duas coisas aqui, ao meu ver, serão removidas. Até tem eu escrevi um pouco ali, no caso, porque eu vi na documentação isso. Então, essas coisas aqui, né, no tool node, na verdade. Então, ali releva o que eu tô falando. Não sei se aquilo lá vai ser removido, mas no tool node runtime tinha como você injetar o estado numa tool, tinha como você injetar o store numa tool, ou você usar a get runtime dentro de uma tool, para você pegar esses dados de dentro da tool. Não precisa mais disso, porque agora a gente tem o tool runtime que a gente vai utilizar. Então, você viu aqui como é que a gente faz essas coisas aqui, né? Maravilha, aqui eu vou tirar esse print aqui por enquanto, eu não sei se a gente vai precisar disso aqui mais, e vamos então para a tool. Aqui a gente já está usando o nosso contexto, maravilha, fechou. Agora vamos para uma tool qualquer para a gente fazer a mesma coisa. Então lá na tool eu posso fazer isso, só que aí, quando eu estou com a tool assinada, assim, bonitinha, decorada ou criada de outro jeito, eu posso injetar aquele runtime aqui. Então o mesmo nome, runtime, só que aqui vai ser tool runtime. E nesse tool runtime, deixa eu ver da onde que vai vir isso aqui. Provavelmente, vou ter que olhar, não sei. Então, mas aqui eu tenho o tool runtime que vem de pre-built tool node. Deixa eu tirar ali e resolver o import. Então, você pode continuar importando aqui, mas from langgraph.prebuilt.tool node import tool runtime. Esse tool runtime aqui, ele vai fazer o seguinte. Lá na documentação, eu acho que a gente tem ela... eu tô com ela aberta aqui, eu acho que tá fácil da gente olhar. Se eu for na documentação aqui no LangGraph, e lá embaixo no LangGraph eu encontrar, se eu não me engano, em um Graph API... Não, é lá no LangChain, tá? Desculpa, é lá no LangChain, não é aqui mesmo. Deixa eu só conferir e confirmar. Não, é lá no LangChain nas Tools, desculpa. Então aqui em Tools, LangChain, Tools, você vai ver aqui um desenho disso aqui que eu vou te falar agora. É isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui porque tá muito pequenininho aqui, mas esse tool que você tem, quando você tem um tool call, é injetado dentro da tool, lá, quando você passa o tool runtime, é injetado o contexto, o estado, o store, que a gente não viu ainda, o stream, e aí você vai ter acesso a session in... isso aqui, no caso, é coisa que a gente pode colocar, não é? O custom state, é user preferences, beleza, isso aqui é coisa que a gente pode colocar e tá. E isso aqui, então,
só para você saber, só para resumir o que eu tô querendo falar aqui, tudo vai estar dentro do tool node. Então até mesmo o estado, as messages, tudo vai estar dentro do tool runtime, aliás, quando você usar isso aqui. E o mais legal é que isso aqui não é enviado para a LLM. Então ela nem sabe que essa coisa aqui existe, você pode conferir depois lá nos logs seus. Então aqui eu posso colocar o runtime e aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa. Aqui eu só vou dar um print no próprio runtime. Eu vou dar um from reach import print. E eu vou dar um print no runtime aqui. E aí a gente vai olhar, a gente agora vai ter que fazer ela chamar uma LLM. Mas o que acontece? Deixa eu colocar aqui ponto, por exemplo, context. E desse context, a gente não tem lá o nosso user, né? A gente pode passar da mesma forma ali, ó, o nosso context, ó. Então aqui a gente poderia passar as duas coisas, na verdade, o context e o state. Então voltando aqui, a gente pode passar então o context. Aí, importando lá do nosso context, ok, a gente poderia também, então, passar o state. E aí, o state aqui. E aí, agora, a gente tem acesso a essas coisas aqui, ó lá. O user type tá lá, do mesmo jeitinho, com a tipagem bonitinha. Só que eu quero te mostrar o runtime inteiro, só para você ver como é que isso aqui fica. Vamos ver, a gente tem também o state aqui. No state, a gente tá tendo messages, então, só para confirmar, ó, messages, ok. Então, tudo certinho ali, beleza. Então, deixa eu te mostrar só o runtime inteiro pra gente concluir essa aula, para não ficar fazendo aula de 2 horas para você mais. Você pode ir testando essas coisinhas aqui, qualquer dúvida, deixa a pergunta. Se eu souber, eu te ajudo. Então vamos lá, vamos abrir aqui, eu vou falar, olá, faça 1.13, eu maniei com 1.13, né? Vezes 5.31. Só inverti o 3 com o 13, eu inverti para 31, ficou a mesma coisa, né? Mas vamos conferir lá. Ela chamou lá, né, a tool, né? Então a gente viu essa chamada para tool. Mais para cima aqui a gente está vendo, então, o que veio lá do tool runtime. E o tool runtime, como eu te falei, é um tudo em um. Então veio lá o tool runtime, veio o state, as messages dentro do state. Aí dessas messages, você poderia fazer alguma coisa com essas messages dentro do tool node, isso é bem legal, né? Eu poderia também pegar o contexto para saber qual usuário, se ele pode fazer aquilo ou não, não sei. As config, veio a config inteira aqui, aquele runnable config mesmo que a gente viu, né? Isso aqui não é assim. Eu tava falando que não tava aparecendo com runnable config, mas veio sim aqui. Deixa eu ver o que mais que veio aqui pra gente, que é importante. Aí veio, isso aqui vem dentro do context, do runtime, né? Então vem o stream writer e o store, que como eu te falei, essas coisas, depois a gente vai dar uma olhada nelas. Mas é basicamente isso. E aí você poderia fazer o que você quisesse com este runtime aí. Então, qual que é a diferença, só pra gente concluir tudo aqui, pra gente resumir isso aqui tudo. Eu vou manter isso aqui assim, mas eu não vou dar o print. Eu vou manter só isso aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Mas isso aqui, se eu não me engano, se eu mudar esse nome, por exemplo, colocar um underline ali, vai dar problema. Então eu vou manter com o nome normal ali, beleza? Mas só pra gente concluir e resumir isso tudo aqui, a gente tem o seguinte, eu acho que eu fechei o meu Markdown, deixa eu abrir ele ali. Ele tá no 009 MD, isso aqui. Então, a gente tem o runtime. O runtime, ele só traz pra gente alguns campos específicos do runtime, que é o store, o nosso context, o stream writer, essas coisas a gente não viu ainda, tá? Então eu vou falar só o contexto. O runtime, ele vai trazer o nosso contexto. O nosso contexto, a gente definiu o nosso contexto num arquivo separado chamado de context, e você pode pôr o que você quiser aqui. Eu defini como uma data class, mas poderia ser um typed dict também, se você quisesse. Mais comum utilizar data class, eu não sei te falar o motivo disso aqui. É porque eu acho que é a tipagem, você poder colocar valor padrão, aqui, essas coisas, tá? Mas também poderia ser um typed dict. Depois que eu fiz isso aqui, eu tenho que ir no build do meu grafo, e aí no build do meu grafo, eu corrijo a tipagem de retorno aqui, né? Isso aqui eu fiz porque eu tô dentro de uma função. Se você não tivesse, não precisaria. E aí eu passo a classe mesmo do meu contexto aqui pro meu context schema do state graph. E aí na hora que eu compilar o meu grafo, que eu tiver com ele bonitinho, lá no meu main, na hora que eu for fazer um invoke, eu vou lá, vou criar o meu contexto, uma instância lá da classe do meu contexto aqui em cima, e aí lá embaixo no invoke eu vou passar esse contexto aqui. E aí eu posso utilizar, posso e devo, como eu te expliquei na aula inteira, eu posso utilizar o runnable config para configurações, como a gente viu anteriormente, e também posso usar o contexto para configurações estáticas que não mudam ao longo da execução do grafo. Então são configurações, apesar da data class ser mutável, eu defini a minha data class como sendo imutável porque ela está frozen, não posso alterar ela. Então, nesse caso aqui específico, o meu próprio objeto já é imutável. Mas se você definir isso aqui como um typed dict, o typed dict vai ser mutável. Isso não significa que você deva mudar o valor. Você não pode mudar o valor do contexto no sentido de reatribuir alguma coisa dentro dele ali. Isso aqui, a ideia é que seja imutável. Beleza? Então, pessoal, vou deixar essa aula aqui sim, deixa eu só dar uma conferida lá no Node.
Mode, eu mantive aqui o Runtime, então agora aqui a gente está usando o Runtime, vou deixar isso aqui lá no Tools. Eu acho que eu tô no Tools lá embaixo, lá na Tool mesmo, né? Então lá no Tools eu mantive também o Runtime, você pode brincar à vontade com isso aqui se você quiser. E na próxima aula a gente continua falando de qualquer outra coisa aqui que eu não faço ideia. Talvez checkpointer, né? Checkpointer é interessante pra gente falar. Mas a gente fala disso na próxima aula, eu te vejo na próxima. Grande abraço.